Queridos, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos mesmo. Bom, hoje aqui nesse vídeo pretendo continuar a leitura bíblica do Gênesis 2. No último vídeo que eu fiz de leitura bíblica, que já tem alguns vídeos isso, eu li o Gênesis 1 inteiro e depois fiz alguns outros vídeos, etc. Então hoje eu quero ler o Gênesis 2, antes com um pequeno adendo, que é o seguinte, até o século XVI, a Bíblia não tinha essa divisão que a gente conhece hoje, de capítulos e versículos, não tinha. As divisões que os livros da Bíblia tinham eram divisões diferentes, ditadas pelos próprios textos, tá? Vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. E foi no final do século XV ou foi no início do século XVI que um francês fez a divisão da Bíblia que a gente conhece hoje, em capítulos e versículos. E aí é a versão da Bíblia que persiste até hoje, e persiste até hoje mais porque se tornou alguma coisa popular, não necessariamente porque é a melhor forma de se dividir o texto bíblico realmente. Tranquilo? Tô falando isso porque no último vídeo, como eu li o Gênesis 1 inteiro, talvez eu pudesse, não sei, ter induzido vocês ao erro de achar que a Bíblia realmente foi dividida assim desde o princípio. Não é, tá? Muito bem. No Gênesis 1 que a gente leu, a gente viu a criação de todas as coisas por Deus. E o Gênesis 2, versículo 1, começa assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Esse termo exército aqui, não me recordo agora a palavra em hebraico, mas é bem no sentido de exército mesmo, tá? Tem até um verbo com o mesmo termo, né? Uma palavra com a mesma raiz desse termo aqui, no sentido de guerrear, servir, ajuntar, tá? Oferecer resistência, enfim. Versículo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quando a gente chegar no Êxodo 20, eu vou falar um pouquinho sobre esse dia sétimo, tá? Eu confesso que eu não entendo algumas coisas sobre o sábado e por que ele era um dia separado para Israel. Eu realmente, assim, admito, eu não entendo tão bem. Mas, quando a gente chegar lá no Êxodo 20, eu vou voltar aqui no Gênesis 2, versículo 2 e 3. E só uma coisa, só um detalhe. No versículo 1, quando eu falei sobre exército, não estou querendo dizer que nessa época aqui o mundo estava em algum tipo de guerra ou algo do tipo. Até porque o texto não fala. Por exemplo, a NVI, no versículo 1, Gênesis 2, versículo 1, fala: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Beleza. Também serve, né? Mas, no original, realmente, o termo que está lá é um termo que tem bem o sentido de exército mesmo, tá? Então, assim, um aspecto do texto original, né? Que às vezes se perde dependendo da maneira como se traduz. Versículo 4, aqui tem uma coisa importante. Versículo 4 fala assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Duas coisas aqui. Primeira, essa frase, esta é a gênese de, em hebraico é mais ou menos assim: este é o Toledot, que seria a gênese de. Ou esta é a história de. Enfim, em hebraico é este é o Toledot. O autor do Gênesis, ele coloca isso em diversos pontos. Para ser mais específico, eu vou até falar onde esse termo tá, se você quiser anotar, né? Mas, como ele usa esse recurso repetidamente e acaba estruturando as narrativas com base nisso, muitos estudiosos, até do texto hebraico, convencionam que essa é a forma original, ou essa era a forma original de se dividir o texto do Gênesis, tá? Se você quiser anotar aí, esse termo, essa frase que ele utilizou aqui, ele também utiliza em Gênesis 5, versículo 1, Gênesis 6, versículo 9, Gênesis 10, versículo 1, Gênesis 11, versículo 10, Gênesis 11, versículo 27, Gênesis 25, versículo 12 e versículo 19, Gênesis versículo 30, Gênesis 36, versículo 1 e versículo 9 e Gênesis 37, versículo 2.
que aí é a divisão do Gênesis em Toledotes, tá? Muito bem. Então aqui no Gênesis 2, versículo 4, ele vai entrar no Toledote dos céus e da terra. Beleza? Versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Dá pra gente ver aqui, perceber o ponto de vista do autor, né? Que a forma como ele coloca as coisas, né? Não havia homem para lavrar o solo e tal. É uma descrição que passa pela lente de um humano que já tinha lavrado o solo, ou já sabia que isso era feito, né? A outra coisa importante que eu falei, que eu acabei esquecendo de falar, no versículo 4, que se repete aqui no versículo 5, é que ele já não fala mais apenas Deus. Lembra lá no Gênesis 1 que o autor dizia disse Deus, e disse Deus, e disse Deus? Aqui, no versículo 4, ele, a partir do 4, né, até 1, 2 e 3, não, mas do versículo 4 em diante, ele fala o Senhor Deus. No versículo 5 também, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Essa tradução nem é muito boa não, tá? Porque o que ele coloca aqui é o nome de Deus, que eu não sei como se pronuncia, mas pode ser Jeová ou Yahvé. Ele bota Jeová Elohim, Senhor Deus, Jeová Elohim. Os judeus, para ser sincero, eles não tentam nem pronunciar o nome de Deus, que seria esse Jeová, e eles falam Hashem, que significa literalmente o nome. O e Shem é nome, Hashem. Então eles falam Hashem Elohim, é assim que eles colocam. E aí, lembra que eu falei daquele lance que muitas vezes os egípcios eles não apresentavam o nome de um deus deles num primeiro instante, contando algum relato, né? E iriam apresentar depois, para que não desse a entender que eles teriam algum tipo de poder sobre esse Deus. Pode ser que a explicação para ele colocar só Elohim inicialmente e depois Hashem, Elohim, agora, seja outra. Pode ser que seja outra razão. Mas uma que eu, assim, conheci e que, poxa, faz bastante sentido é essa, tá bom? Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus, Hashem, Elohim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esse alma vivente, em hebraico, é Nefesh Hayah. O alma seria o Nefesh. E, assim, eu não sou um estudioso de hebraico e tal, mas já ouvi falar bastante que a tradução desse termo não é muito simples. Talvez a melhor tradução seja alma, realmente. Só que a ideia de alma que a gente tem hoje em dia vem muito também do entendimento grego do que era a alma, né? Talvez os judeus, nessa época aqui principalmente, tivessem um outro entendimento do que seria essa nefesh, essa alma. Mas vamos lá. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden era uma região maior do que o jardim. O jardim ficava nessa região chamada Éden. Formou o Senhor Deus... versículo 8. E plantou o Senhor Deus, de novo, Hashem Elohim, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que seriam essas árvores? Caras, moças, não sei. Essa árvore da vida, ela é citada novamente em Apocalipse. Então, assim, existe uma relação entre isso daqui aqui no Gênesis 2 e alguma coisa que acontece no Apocalipse depois que se consumarem todas as coisas. A árvore do conhecimento do bem e do mal, cara, não sei o que é. Não sei se era uma árvore realmente. Acredito até que era assim, tá? Tanto que o ponto mais à frente a gente vai ver, no Gênesis 3, não é nem a árvore em si, mas é como que o homem vai agir diante de uma ordenação que Deus deu. Enfim. Versículo 10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, ou Guion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates.
Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, Hashem Elohim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui a gente tem um versículo importante e difícil de entender, pelo menos do meu ponto de vista. Lembra no Gênesis 1 que tudo que Deus criava, o autor diz que Deus via que era bom? Ele criava uma coisa e via que aquilo era bom. Criava uma coisa e via que aquilo era bom. Criava uma coisa e via que aquilo era bom. Eu acho que aqui é a primeira vez nesse cenário que Deus criou, onde ninguém pecou ainda, ou seja, nenhum ser humano pecou, ou seja, no mundo teoricamente perfeito, é a única vez em que Deus olha para alguma coisa e diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, assim, poxa, para mim, pelo menos numa leitura indutiva inicial, isso é forte. Isso é forte. É bem forte. E aí ele vai falar uma frase que eu sempre achei difícil de entender e acho até hoje, tá? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou tentar resolver esse problema. Quem sou eu, né? Vai tentar resolver algum problema. Mas eu vou tentar resolver esse problema do entendimento difícil no próprio texto, um pouquinho mais para frente. Em hebraico, a palavra auxiliadora, se eu não me engano, é ezer, que realmente tem o sentido de auxiliar, ajudar. Realmente tem esse significado. Agora, idônea já é um termo que não é tão fácil traduzir. Então, assim, precisaria de alguém que entende muito de hebraico, que entende muito da Bíblia também, né? Para poder ajudar a gente a entender o que quer dizer esse idôneo. Eu vou tentar resolucionar com o texto, mas talvez não seja suficiente. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Posso estar errado, mas acredito que na cultura hebraica, você dar nome para alguma coisa era sinônimo de você ter algum tipo de autoridade sobre aquilo. Talvez nem sempre, tá? Talvez nem sempre. Mas essa informação pode ser relevante. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, aparecendo de novo aqui os termos. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Esse termo costela, em hebraico, não quer dizer exatamente esse osso aqui que a gente tem, que a gente hoje conhece e chama de costela. Não tinha essa ideia muito exata. Então, é mais ou menos como se a Bíblia estivesse falando assim, o Senhor Deus fez o homem adormecer e pegou uma parte do lado dele aqui e fechou depois com carne. E isso vai ser importante. Versículo 22. E a costela, que o Senhor Deus, de novo o nome dele, tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Fica até meio estranha essa frase traduzida, porque varoa, varão, são termos que a gente não usa muito, e parece que ele inventou isso, né? De onde ele tirou isso? Mas em hebraico, o termo para homem é ish, e aqui o que ele fala é chamar-se-á Ishá, porque do ish foi tomado. Dá para entender um pouco melhor. Mas, para a gente tentar entender, lá no versículo 18, Deus viu que não era bom que o homem tivesse só e disse que ele faria uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ok. Logo depois, no versículo 19, Deus leva os animais para o homem, para que o homem desse nome a eles. No versículo 20, vai dizer que o homem deu nome a eles,
todos os animais. Só que vai dizer, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, Adão viu todos os animais e viu que nenhum deles era compatível com ele. Sacou? Nenhum deles era semelhante a ele, vamos colocar assim. Eu que estou inventando esse termo aqui, tá? A Bíblia diz auxiliador idôneo. E aí, depois disso, Deus tira um pedaço de Adão do corpo dele e esse pedaço se torna um outro ser vivo. E aí Adão bate o olho nesse outro ser vivo e fala assim, essa que sim agora é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, né? E aí ele diz, se chamará Ixá, porque do Ixe foi tomada. Versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E esse versículo aqui, cara, poxa, pra mim é pesado esse versículo, cara. Inclusive, se a gente pegar esse relato aqui e o versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis, que fala assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Esses termos aqui em hebraico, em vez de ser homem e mulher, eles trazem como macho e fêmea, sacou? Macho e fêmea os criou. E aqui ele coloca Adão sozinho, o que não era bom, segundo o próprio Deus, num mundo sem pecado, isso é importante. Os animais passam todos por Adão, ele vê que nenhum seria um auxiliador idôneo para ele. Deus tira uma parte dele e faz um outro ser vivo e ele vê tipo assim, pô, será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E aí o versículo 24 fala, por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem tá falando isso daqui, claramente, é o autor do texto, que viveu numa época mais pra frente, porque Adão e Eva, que aqui nem se chamava Eva ainda, né? Adão e a mulher não tinham pais humanos, né? Não tinha como eles deixarem os pais deles. Então a gente vê que também é um claro comentário do autor do texto, né? E no versículo 25 fala, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que ele está falando isso? Porque ele vai introduzir a cena do Gênesis 3, que é quando eles percebem que estavam nus e sem vergonha. Legal? Uma última coisa aqui que talvez valha a pena falar é que no versículo 7 do Gênesis 2, quando diz, então formou o Senhor Deus o homem, esse verbo formou, em hebraico, ele é utilizado para querer dizer que alguma coisa é construída de uma forma meio bruta, sacou? Já no versículo 22, quando fala que o Senhor Deus transformou a costela do homem numa mulher, esse verbo transformou em hebraico é o mesmo verbo utilizado para dizer quando alguém fazia um vaso. Então, alguém que fazia os vasos, que era o oleiro, quando ele fazia um vaso, não sei se é assim hoje em dia, tá? Mas na época eles tinham tipo uma mesa assim, circular, que girava. Eles botavam um barro em cima e eles iam girando essa mesinha. E com alguma coisa eles iam moldando ali o barro de maneira a fazer um jarro e tal. Então é uma coisa mais refinada. Com isso eu tô querendo dizer que a mulher é melhor do que o homem? Não tô querendo dizer isso. Claramente foram feitos de maneiras diferentes. Inclusive, a gente viu ali que a mulher foi feita a partir de uma parte do homem, para que ela fosse carne da carne dele e osso dos ossos dele. Enfim, a gente viu que cada um foi feito de uma forma. Quando eu digo que eu não acho que a mulher seja melhor do que o homem por esse relato, não é só porque eu não acho. Que tem alguns textos bíblicos que afirmam meio que o contrário disso, dependendo da perspectiva que você está lendo. E não encontro nenhuma base bíblica para reafirmar essa ideia de que a mulher seria melhor do que o homem de alguma forma. Uma outra coisa aqui, antes de eu encerrar o vídeo, que eu vejo muita gente discutindo, e eu acho essa discussão válida. Eu vejo muita gente falando sobre o papel do homem e o papel da mulher. Na casa, na igreja, enfim. Essa discussão, no meu ponto de vista, ela é válida, tá? Mas, você pegar o Gênesis 2 só para falar sobre isso,
eu acho que é um pouco insuficiente. Porque a única função que Deus dá para o homem, a princípio, era cultivar e guardar o jardim do Éden. O jardim que estava no Éden, né? E a mulher, ele diz que ela seria uma auxiliadora, que parece realmente, o verbo não, né? O adjetivo ézer, que parece ser realmente alguém que ajuda alguma coisa. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse que ele seja idôneo, eu nem sei se tem a ver com o propósito da mulher. Parece ter mais a ver com o fato de ela não ser um animal como os outros, e ser alguém semelhante a Adão, semelhante ao homem, que fosse osso dos ossos dele e carne da carne dele. Então, assim, se a gente for pegar... Hoje em dia a gente não vive mais no Jardim do Éden. Então não tem como a gente cultivar e proteger o jardim há muito tempo. E se você for estender essa ordem que Deus dá para Adão para a natureza, no sentido que a gente precisaria preservar o ambiente do mundo e tal, ok, mas a função do homem é só essa? Eu acho que não. Então você dizer que a função da mulher seria apenas ser uma ajudante do homem com base no Gênesis 2, não acho muito inteligente, tá bom? Vai ter outros versículos aí, fala sobre mulher e sobre homem. Eu vou tentar evitar polêmicas ao máximo. E eu não gosto muito de falar sobre temas, tá ligado? Eu prefiro ir abordando o texto. Não que eu seja extremamente capaz de fazer isso. Mas, pelo menos, tem algumas coisas que eu posso, pelo menos, jogar uma luzinha em cima, tá bom? E eu acho que o próximo vídeo lendo a Bíblia vai ser melhor do que esse. Porque tem coisas muito interessantes no Gênesis 3. Muito interessantes, muito interessantes. Não perca o próximo vídeo. Obrigado por me acompanhar até aqui e fique com Deus.